Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 19, Prosperidade. Antes de iniciar o estudo, vamos lembrar que Emmanuel diz que a sociedade é um conjunto de criações mentais. E antes de pensarmos em prosperidade no sentido material, como nós estamos acostumados, devemos ter em mente que a prosperidade tem a ver com os valores morais. Muitos de nós associam a prosperidade material com a prosperidade real. Não é à toa que Emmanuel inicia o capítulo diferenciando a prosperidade material da prosperidade real. Então ele diz: prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Ou seja, normalmente ligamos a prosperidade à fortuna, à felicidade no sentido de satisfação, de conseguir bens materiais. Mesmo pensando em termos espirituais, nós acreditamos que se a pessoa se eleva, sua vida material também se eleva. Inclusive, temos muitos cursos sendo oferecidos nesse sentido, ou seja, nos leva a termos prosperidade material como meta de vida. Grande parte das criaturas, desejando sua posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Ou seja, grande parte das criaturas acredita que aí está a sua realização, a sua felicidade, a sua prosperidade. Como ela tem poder, pode realizar os seus desejos. E muitas vezes o poder sobre a sua cabeça, né, sobe a sua cabeça, e aí ela pode se complicar, porque ela perde os escrúpulos para conseguir o que quer. Para alcançar um cargo, ela trapaceia, faz acordos, calunia, enfim, abusa da autoridade. A ambição acaba dominando a criatura, que muitas vezes acaba entrando no sistema de corrupção. Às vezes ele trabalha tanto que não tem tempo para curtir uma música, para ver um pôr de sol, para apreciar um jardim, o mar, saborear uma fruta, um vinho, comer com calma, fazer leitura, enfim, prazeres básicos. Ter um momento só seu. Não tem tempo para curtir os filhos, nem para namorar a esposa, trocar confidências, conversar. Não tem como ter uma convivência saudável. E mesmo que ele seja cristão, ele pode fazer distorções e entender que é abençoado por Deus quando a sua vida é próspera, materialmente falando, né? Deus é abundância, mas não no sentido restrito de posses materiais. Muitas vezes a pessoa diz que quer ganhar mais para poder ajudar. Essa intenção é real? Se essa é a intenção, ela já ajuda com o que ela tem. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar o seu prestígio, e não falta quem surja na luta estudando as forças ocultas para incorporar o seu alento. Então, trabalham exageradamente, com a desculpa de poder dar o melhor para os filhos, de poder dar o melhor para a família e filhos que ele quase nem vê por força das obrigações que assume. E se ele não constrói uma família sólida, na verdade, ele está acumulando bens para que mais tarde essas pessoas disputem por aqueles que não aprenderam valores morais. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A etimologia da palavra Mamon vem do hebraico e significa dinheiro.
mas o vocábulo tem uma abrangência mais ampla, descrevendo, na maioria das vezes, a riqueza material, a cobiça, a ganância e a sovinice. E em outra versão, Mamon representaria o deus da avareza, um ser de aparência horripilante, carregando um saco de moedas de ouro às costas e com enorme poder de dominar a alma dos homens. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso aqui está em Lucas 16:13. Não se pode considerar que ser rico ou ter dinheiro é tão ruim, né? É algo ruim, absolutamente. Deus não é contra a riqueza, nem contra o dinheiro, que por sua vez é bom ou é ruim, dependendo das mãos em que ele estiver. Essa é a grande questão. A riqueza é uma prova. Quando a pessoa opta por vir nessa condição, ela deve entender que Deus lhe concede a oportunidade não para se tornar arrogante, vaidosa, egoísta, avarenta, hedionda, mas sim que utilize parte do que lhe foi dado para ajudar o semelhante em um mundo onde há miséria, fome e todos os tipos de provações. Os avarentos são uns dos que mais sofrem quando desencarnam, pois não se conformam em deixar aqui os bens que possuem, amealhados durante toda a vida. Assim, comumente ficam ligados aos locais onde viveram, agarrados aos seus haveres, preocupados em não os perder. Normalmente tem uma passagem muito difícil, mesmo quando o corpo já está muito debilitado, não querem partir e deixar a sua riqueza na terra. Quando desencarnados, comumente ficam ligados ao local onde viveram, agarrados aos seus haveres e temerosos em perdê-los. Espíritos nessas condições experimentam um grande sofrimento. Nas casas espíritas, quando trazidos para esclarecimento, mostram-se irredutíveis, inflexíveis e, com muito custo, aceitam a orientação de esquecer os bens que aqui deixaram. Milhões de homens de hoje vivem a cata de ouro e predominância com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos da caça e pesca. Ou seja, ouro e predominância se tornam essenciais para a subsistência dessas pessoas. Como os valores espirituais são muito abstratos para eles, eles ainda consideram bens materiais como essenciais para a sua vida. Acumular bem é algo vital para eles. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, nos traz à rota os elementos que ocupam nossa alma. Em outras palavras, né? Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Lembra? Já falamos várias vezes sobre isso. Quem elege o meu tesouro sou eu. O que eu elegi como o meu maior tesouro da minha vida? Qual é a minha meta a ser atingida? É para a conquista dessa meta que o meu coração, a minha energia vão me levar. Por livre-arbítrio, eu colho aquilo que eu planto e colho coisas que eu deveria plantar, né? Eu não colho coisas que eu não plantei, mas é isso, seu coração foi em busca do seu tesouro. Por isso é tão importante valorizar os tesouros espirituais,
senão a gente busca valores materiais. Mas não esqueçamos que na laboriosa jornada para glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que possui nossa atenção, demorando-nos neste ou naquele setor de vida, conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. Nos confundimos com aquilo que focamos, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se a minha meta é o progresso material, não terei progresso espiritual. Se a minha meta é por progresso espiritual, poderei ter progresso material, se esse ajudar a alcançar melhor a minha meta, né? A meta espiritual que eu tracei. Mas busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Esse é o grande resumo, né? E quando nosso Senhor diz que eles serão adicionados, está implícito, como é óbvio, que os que buscam o reino e a sua justiça devem tê-los como parte significativa e primária. O restante é a sua recompensa graciosa por não os procurar. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta. Ou seja, os desejos centrais, aos quais se associa a nossa mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que, na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Então, o indivíduo que está tão centrado nos seus objetivos, só consegue viver dentro daquilo. Só pensa naquilo, está preso dentro daquela carapaça. Isso também explica os casos de obsessão. Aquela pessoa que só pensa em dinheiro atrai espíritos afins que vão ajudá-lo a manter-se nesse foco. Lembra o caso do André Luiz? Ele contou para a gente no livro Ação e Reação. Era uma pessoa que estava sendo obsediada por um tio que trouxe vários outros espíritos para ajudá-lo a obsediar o sobrinho, né? Esses espíritos não tinham nada a ver com a vingança do tio, mas eles estavam ligados ao dinheiro, então eles estavam lá, ajudando. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porque nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se não os converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre, da ferrugem, da usura. Então, vamos lembrar do livro No Mundo Maior, em que o André descreve o seu avô, né? Por muitos anos ele estava segurando a lama lá do lugar onde ele estava, né, do umbral onde ele estava, e para ele estava segurando ouro, aquela lama, né, que todos viam que era lama, ele via ouro. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião,
nas letras e nas artes, mas se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais da extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Pessoas que se colocam em pedestais, que têm orgulho de si mesmas por aquilo que conquistam e não colocam a serviço do próximo. Por isso, há muita prosperidade aparente, mas deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete suntuoso e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença, que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. O que ele está dizendo aqui? Pessoas tão pobres que só têm dinheiro, né? Acham que com dinheiro eles conseguem qualquer coisa. Desculpa. Conseguem o amor do filho? Quando não der o que o filho quer, o que acontece? Muitos religiosos perguntam por que motivo Deus protegeria o progresso material dos incrédulos. Porém, em verdade, semelhante fortuna não existe, uma vez que a prosperidade ausente da reta da conduta não passa de apropriação indébita e é como a roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originam, a fim de que a prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. O que ele tem não é real, se desfaz. Não acreditemos na prosperidade puramente material. O que existe é um gozo material, é um vazio, aquele que não levamos quando o corpo morre. Como dizemos, a gente não leva nada dessa vida. O que levamos é a prosperidade real, que é, como ele disse aqui nesse último parágrafo, serviço e cultura, amor e retidão. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.